Boa tarde, bom dia e boa noite para quem estiver assistindo isso aí de madrugada. Bom, primeiramente, eu estou fazendo essa série de vídeos para que a gente possa estudar melhorias de código. Então, nada mais justo do que a gente olhar agora para esse código que a gente fez até então e tentar identificar se existe algum problema. E uma das atividades que eu mais pratico dia a dia é a autocrítica referente ao meu código. E isso eu gostaria de passar para vocês, esse conhecimento. A primeira coisa que a gente tem que, quando olhar para um código, é perguntar se cada linha daquele código pertence àquele lugar. Ou seja, é responsabilidade daquele código fazer aquilo? Ou é responsabilidade daquele código estar naquele local, naquele momento? Ou será que eu consigo desacoplar esse meu código? Eu acredito que a disciplina de orientação objeto 1 e 2 de vocês foi nesse sentido, né? Onde vocês tentavam identificar objetos do seu software conversando entre si para chegar em um mesmo resultado. E aí a gente começa, a partir dessa aula, em algum momento eu vou fazer um código bem ruim e no outro momento eu vou tentar mostrar para vocês que a gente consegue quebrar esse código em camadas. E quando eu falo camadas, não é uma ordem uma em cima da outra, mas sim o código ele é desacoplado a um ponto onde cada camada ou cada parte desse código possui uma responsabilidade e apenas uma responsabilidade. E em certos momentos a gente vai olhar para o nosso código e perguntar: isso é responsabilidade de quem? Né? E aí eu vou mostrar em alguns pontos onde a gente pode enxergar ou fazer essas perguntas e já ter uma resposta só por navegar o site. Beleza? Então, para a gente testar novamente, entre no seu terminal aqui e execute o comando server. Estando dentro da pasta do projeto. Tá? Para entrar na pasta projeto, todo mundo já sabe que é cd, espaço e o nome da pasta, enfim. Isso aí já está bem careca de saber, né? E aí, uma vez que você entra na pasta e dá o server, ele cria um servidor. E vamos olhar como que está o nosso programa, né? Até agora. Então, ó, o nosso programa, ele está aqui, ó, localhost na porta 5000. A gente tem um site, basicamente o listar tarefa, né? A lista de tarefas está vazia, uma vez que a gente não tem nem local storage. Então, toda vez que a gente aperta F5, a gente apaga essa lista de tarefas. Na verdade, a gente cria uma lista nova. E então, ela está vazia inicialmente. Aí, a gente tem o nosso formulário de adicionar tarefa. Obviamente, ele não está bonito. Eu simplesmente fiz um formulário, mostrei para vocês como a gente pode fazer esse formulário e ficar observando qualquer mudança, ou seja, qualquer clique, qualquer evento que a pessoa faça dentro desse formulário, a gente pega essa informação e salva na nossa lista de tarefas e, consequentemente, a gente pode visualizar a tarefa aqui no listar tarefas, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma tarefa para vocês verem, comprar leite, por exemplo. E por que é chato uma observação da tarefa? Cliquem em adicionar tarefa. Ó, observem que a gente também não fez nenhum feedback para o usuário quando a gente termina de adicionar a tarefa. E a gente vai conseguir fazer isso quando a gente começar a tentar dividir essas telas, a gente vai acabar criando esse feedback. E quando a gente vem aqui em listar tarefa, está aqui, o comprar leite. E como que a gente faz isso? Bom, vamos lá para o código para eu mostrar para vocês. A gente tem várias coisas bagunçadas em um arquivo só. E não adianta a gente copiar e colar isso para outro arquivo, porque isso só vai aumentar o número de arquivos, mas a gente não está dando nenhum sentido para esses arquivos estarem separados. A gente simplesmente está escrevendo aqui um script, escrito em JavaScript, né? Onde a gente simplesmente taca as informações. Tá? Então, vamos lembrar um pouco da última aula. Os pedaços desse arquivo gigantesco aqui que já está ficando bem grande. A gente tem aqui a primeira parte da linha 1 até a linha 15 representa o nosso sistema de troca de páginas, que basicamente ele esconde uma section do meu index.html, que não é a seção no que eu estou, e a página que eu estou ele faz aparecer. Então a gente fica
só trocando essa informação, beleza? Aqui embaixo a gente tem uma variável que é um vetor que que guarda a lista de tarefas que eu criei. Inicialmente ela vem vazia, mais para frente a gente vai acabar pegando do local storage, mas por enquanto a gente faz só como exemplo esse aqui. E aí na linha 18 até a linha 26, a gente tem uma coisa, um pedaço de código, uma função, que ele pega a referência do L, que carrega a lista de tarefas, né? Então, se a gente olhar onde está a lista de tarefas, está dentro desse UL aqui, ó, desse lista não ordenada, né? Tasks com ID igual a tasks. Então, aqui a gente... Eu acho que eu fechei o main. Então, quando a gente vem aqui para o main, essa variável aqui representa dentro do JavaScript aquele HTML UL, bacana. E aí, a partir daí, a gente usa ele para preencher essa lista nessa função drawList. Então, se eu quiser, toda vez, pegar o conteúdo do tasks, né, do vetor de tarefas, e desenhar ele na tela, ou seja, pegar o conteúdo dele e criar vários LIs, LI, que é a tag da lista, itens da lista, eu chamo a função drawList, né? Inicialmente, a gente não tinha criado como função na primeira aula. A gente simplesmente fez esse código aqui manualmente. Mas aí a gente percebeu que toda vez que a gente alterava o conteúdo do vetor de tasks, a lista de tarefas não era alterada, né? A lista visualmente no site não era alterada. Então a gente precisava toda hora chamar esse método aqui, drawList, beleza? E aí aqui embaixo a gente tem as funcionalidades ou o pedaço de código que está vinculado a essa seção aqui do meu site, que é esse formulário aqui de adicionar tarefa, né? Então, nesse pedaço de código, a gente tem uma variável que representa aquele formulário, né? Ou seja, um objeto JavaScript que representa o form do HTML. E aí a gente vincula a função dele onSubmit, ou seja, quando aquele formulário for submetido, a gente vai chamar a função addTask. E aí essa função addTask é justamente o método que pega os valores que estão descritos naqueles inputs e adiciona, né, cria um objeto do tipo task e adiciona esse objeto do tipo task dentro do vetor tasks. E por fim, a gente tem o drawList, que, olha, eu atualizei o vetor de tarefas. Logo, o UL tem que ser atualizado. E aí ele chama o drawList para justamente atualizar esse UL aqui do meu site. Então foi isso que a gente fez nas duas últimas aulas, nos dois últimos vídeos. Ainda não fiz as funcionalidades, por exemplo, de clicar aqui num checkbox para marcar fiz a tarefa ou não. Não coloquei as outras informações da tarefa, por exemplo, a data de quando a tarefa foi feita ou a data de quando a tarefa foi criada, ou até mesmo se ela deixou de existir na lista, né? Um botãozinho com uma lixeirinha, por exemplo, para remover essa tarefa da lista. Eu posso marcar as tarefas que foram feitas e criar lá uma lixeirinha de quando a pessoa clica, ela remove da lista de tarefas, tá? Então, a gente ainda não fez isso, mas por enquanto a gente vai aprender um negócio bacana que se chama arquitetura em camadas. Então não vai precisar, por enquanto, essa estética, beleza? Então vamos lá. Observem que a gente tem muita coisa bagunçada aqui. Então, quando a gente olha para esse código, a gente precisa perguntar de quem é a responsabilidade ou o que está acontecendo aqui, né? Por exemplo, esse arquivo inteiro, ele faz três coisas. Ele mostra... Então, a gente tem uma função aqui para mostrar a informação na tela, que basicamente é ele pegar o conteúdo do vetor tasks e colocar no HTML. A gente tem uma função que manipula uma tarefa, né? Ou seja, ela cria uma tarefa e manipula o formulário, ao mesmo tempo cria a tarefa e adiciona no vetor. Então, a gente tem uma outra tarefa, a outra parte aqui que faz três coisas.
que ele faz duas coisas, na verdade. Ele manipula o conteúdo do HTML, que é pegando os valores. Depois, ele manipula a coleção de dados, que é o vetor tasks. E, por fim, ele ainda manipula novamente a interface gráfica, chamando o método da drawList. Então, a gente tem essas três coisas acontecendo em uma função só. A função ela só é boa se ela faz uma coisa. Uma coisa no sentido um comando, uma instrução, né, uma linha de código. Não, é quando a função ela faz três coisas diferentes atingindo... quando uma função faz mais do que três coisas, atingindo camadas diferentes do meu aplicativo. Então aqui, como eu falei, ele atinge duas camadas diferentes. Ele atinge a camada dos dados e a camada de visualização. E aí a gente já começa a perceber que o nosso aplicativo ele consegue ser bolado em três camadas, ele consegue ser desenvolvido em três camadas. Então a gente tem uma camada de visualização, que é a camada que o usuário visualiza. Você tem uma camada de gestão da regra de negócio e você tem uma camada de dados. Então a gente vai começar hoje a construir a nossa camada de dados. E mais para frente eu vou mostrar o nome correto disso. Talvez vocês já conheçam esse nome, mas vocês vão gostar bastante das próximas aulas, tá? Então, a gente hoje vai começar a pensar como desacoplar a camada de informação com a camada de visualização, por exemplo. Beleza? Ou seja, desacoplar a questão de você manipular os dados e de você mostrar essa informação, tá? Ou seja, de você inserir no vetor, criar nova tarefa. Não é responsabilidade dessa função addTask, né, criar a tarefa. É função dela só pegar esse valor e passar a responsabilidade de criar a tarefa para outra pessoa. E aí a gente vai criar uma nova classe. Então, a gente está guardando hoje as tarefas dentro do vetor tasks. Não é o nosso objetivo, porque o vetor, né, o objeto vetor do JavaScript nativo, ele é muito limitado para o que a gente gostaria de fazer, né? Então a gente vai acabar criando uma nova classe chamada taskList. Então a gente já tem aqui a nossa classe task que representa uma tarefa. Então agora a gente vai criar uma nova classe que se chama taskList para representar uma coleção de tarefas. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui, né, na pasta, criar um novo arquivo chamado task_list.js. Antes de mais nada, vamos lá no nosso index.html e colocar ele aqui no nosso script, tá? Por que isso? Porque uma vez que a gente coloca aqui, a gente não esquece, enfim, quando a gente for testar, não vai dar um problema que a gente vai ficar sem saber o que é, tá? Então, isso aqui é uma forma da gente já prevenir um bug no final, tá? Beleza? Então, ela é uma classe que se chama taskList. Ele tem um construtor. Ok, então eu tenho uma classe que representa uma lista de tarefas. Então, aqui dentro eu vou criar um atributo chamado tasks, tá? Então, é uma classe que possui uma coleção de tarefas. Logo, aquele vetor que a gente criou lá fora vai estar aqui dentro. Ah, professor, mas aí trocar 6 por meia dúzia? Não, porque aqui eu estou dando semântica para esse vetor. E aí, você olhando lá um negócio chamado taskList e abrindo a classe taskList, você vai entender o que ela representa. E semanticamente falando, você vai conseguir interpretar as funções. Porque quando a gente olha aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui aberto por enquanto, quando a gente olha esse task.push, a gente só imagina, beleza, eu estou inserindo um elemento no vetor tasks. Mas, o que esse vetor representa para o software, semanticamente falando? Não tem muito. E também a gente vai ver que o taskList tem muito mais responsabilidades do que apenas inserir um vetor, ou inserir um elemento nesse vetor tasks. Mas a gente chega lá. Então, o nosso taskList ele tem esse vetor tasks.
E para que a gente possa simular um banco de dados de tarefas, a gente vai ter que criar uma variável inteira, né, um valor inteiro, que representa o código dessas minhas tarefas. Lembram lá do MySQL que vocês criam o MySQL ou Postgres? Você tem o tipo serial e tem também o auto-increment no MySQL? Pois é. Aqui a gente vai criar uma chave primária para as tarefas, que é um código, e que ela vai ser incrementada toda vez que eu adicionar. Ah, professor, mas no vídeo passado você usou o length do vetor. Sim, mas acontece que se eu quiser uma hora remover essa tarefa, esse length do vetor, ele vai diminuir. E por ele diminuir, eu vou começar a criar tarefas com código duplicado. Porque aí, se eu tirar a primeira tarefa, ela é código 1, né, ou 0, e aí eu vou e pego aí eu diminuo o length, né, possivelmente, e aí eu vou lá e adiciono uma nova tarefa. A última tarefa e a penúltima tarefa vão ter o mesmo código, concordam? Porque eu tirei uma tarefa. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, criar uma variável chamada code e vai colocar um número de 0. Então toda vez que a gente adicionar uma nova tarefa nesse vetor tasks, eu incremento esse code. E nunca ele vai ser decrementado, fazendo com que eu possa criar 2 elevado a 64 tarefas, que é um número bem grande de tarefas, beleza? Ok, então fiz aqui as tasks, fiz esse código, e aí a gente vai fazer o primeiro método dessa classe, que se chama add. Então a gente vai colocar aqui o nosso add, ele vai receber duas coisas, uma descrição dessa tarefa, porque eu quero adicionar uma nova tarefa, eu vou colocar a descrição, certo? E por fim, basicamente é só você fazer o this.tasks, fazer o que está lá, push, e aí você faz o seguinte, description, aí vem o id, né? Tasks.push new task, isso aí. Aí description, o id eu vou fazer o this.code e por fim observation. Eu vou deixar aqui um ponto e vírgula e aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, incrementar esse this.code. Por que isso? Porque agora a próxima tarefa vai ter um código diferente da tarefa anterior que eu adicionei, concordo? E se eu remover alguma tarefa desse vetor de tarefas, a próxima tarefa que eu for adicionar não vai ter nenhum código repetido, né? Porque esse código ainda não foi utilizado. Então, toda vez que eu adiciono uma nova tarefa, eu aumento esse código. Bacana, né? E olha que legal que a gente já começa a pensar na separação de responsabilidade. O task list, ele é só responsável por criar essa tarefa e adicionar. Mas uma tarefa, normalmente, ela vem com uma data de criação, vem com ela vem não feita, né? Ou seja, ela ainda não foi feita, então ela vem com aquele is done igual a false. E quem é a responsabilidade de fazer isso não é do task list, e sim do task. Então é a responsabilidade desse cara garantir que toda vez que eu crio uma nova tarefa, eu vou ter um create date igual à data atual e o isDone igual a false. Eu já deixo um valor padrão aqui para mim. Então, aqui já veio uma separação de responsabilidade. Task list só é responsável por pegar, criar a tarefa e adicionar no vetor. Mas de preencher esses atributos dentro da tarefa é responsabilidade da própria task. Beleza? Então, a gente aí já tem um negócio bem bacana de separação. Beleza, professor? Bacana, a gente agora conseguiu tirar a responsabilidade daquele main.js de gerenciar essa lista passando para o task list. Isso é verdade. Só um momento. Mas a gente precisa agora observar ou como usar isso aqui, né? Pensar como usar isso aqui. Então vamos lá. No main.js, esse task push aqui, em vez disso, a gente, antes de apagar esse carinha aqui, vamos alterar esse aqui, ó.
Esse aqui é o var task list, certo? Task list. E aqui a gente vai fazer um new task list. Ele não recebe nenhum valor, nem nada, enfim. É somente task list. Beleza. Então fizemos a primeira parte. E aqui embaixo, em vez de fazer task.push, porque já não existe mais, a gente só vai fazer task list.add e passar para ele o description e observation. Pronto. Essa linha aqui, 36, já faz isso para a gente. Já pega a descrição, a observação e gera para mim a nossa tarefa e já adiciona nesse vetor. Beleza, mas o nosso drawlist precisa também ser atualizado, porque ele aqui ainda utiliza o vetor tasks. E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte: em vez de liberar esse conteúdo aqui para a pessoa fazer this.tasklist, tasklist.tasks, a gente vai fazer um método chamado getList, que basicamente só retorna esse this.tasks. Novamente, aqui o que a gente está fazendo é dando uma semântica para o tasklist, né? Se a gente fizesse assim, ó, tasklist.tasks, ele não tem uma semântica muito boa, né? A gente simplesmente quer pegar a lista, então getList. Então vem aqui no nosso main, em vez de estar aqui, eu faço assim, ó, let tasks igual a tasklist.getList. Pronto. Feito. Então agora a gente tem aqui no nosso let, a variável tasks, agora de fato eu estou com a lista de tarefas. E aí agora a gente pode testar. Então vamos lá. Né? Vou dar um F5 aqui, recarregar a lista de tarefas vazias. Vamos testar aqui e adicionar tarefa. Será que funcionou? Vamos lá em listar tarefas. Tá lá. Então se eu colocar aqui comprar pão, adicionar tarefa, comprar pão. Se eu colocar aqui comprar leite, adicionar tarefas, tá aqui, comprar leite. Olha que louco. Então agora a gente teoricamente criou um problema a mais, uma complexidade a mais. Obviamente, quando a gente faz um trade-off de você deixar o seu código organizado e ao mesmo tempo você perde você garante uma complexidade um pouquinho maior, mas que é muito mais legível. Agora, olhando para esse código, eu consigo entender que eu tenho uma lista de tarefas e essa lista de tarefas está adicionando a tarefa description, observation, né, que a pessoa escreveu, dentro dessa lista de tarefas. E aqui a mesma coisa acontece. Eu tenho uma lista de tarefas onde eu estou pegando essa lista de tarefas para fazer essa iteração e modificar o meu HTML. Mas ainda existe um problema. Aqui a gente consegue perceber que há um acoplamento entre a camada de dados com a camada de visualização. Então a gente ainda tem esse acoplamento porque eu explicitamente, toda vez que adiciono uma nova tarefa, ou seja, eu altero o conteúdo desse task list, eu preciso chamar o drawlist. E isso não é um problema tão trivial de resolver. Porque se a gente parar para pensar, imagina que outras coisas alteram o conteúdo da task list. Não apenas esse botão de adicionar tarefa. Qualquer outro elemento. Por exemplo, o botão de checar, o botão de deletar a tarefa, o botão de fazer o check na tarefa, o botão de resetar a lista de tarefas, enfim, qualquer outra funcionalidade que altere essa camada de dados, ou seja, altere as informações que estão dentro dessa lista de tarefas, eu vou precisar chamar esse drawlist. Isso é ruim, porque toda vez eu vou precisar fazer
esse tipo de observância, né? Toda vez que eu altero a lista de tarefas, seja removendo, seja adicionando, seja alterando o estado de uma tarefa, né? Se ela estava não pronta, ela ficou pronta, eu vou acabar tendo que chamar esse draw list. E é aí que entra uma técnica chamada padrões de projeto, que na verdade é um conjunto de problemas que muitas pessoas observaram que existe e que você pode resolver ele usando um certo padrão de classes e afins. O que eu quero dizer com isso? Que o meu HTML, deixa eu abrir aqui meu index.html. Aqui. O meu HTML, ele tem que estar sincronizado, entre aspas, com a camada de informação. Toda vez que eu altero esse task list, o meu HTML tem que atualizar aqui o meu UL. Ele não pode ficar desatualizado. Então, toda vez que eu altero no task list, eu tenho que alterar o meu UL, né? Ele tem que ser atualizado. E é aí que a gente entra no acoplamento, mas que eu não quero deixar esse, que é o HTML, conhecer o modelo, né? Ou seja, a camada de dados. Eu não quero que eles se conheçam. E aí a gente usa um padrão de projeto chamado Observer. Observador. Melhor em português. Então a gente vai acabar criando esse padrão de projeto agora para que vocês possam entender como que a gente pode, por exemplo, toda vez que a tarefa for adicionada ou removida, ou seja, a lista de tarefas for modificada, a gente notifica um pessoal que está observando essa tarefa. Então, nesse padrão de projeto, a gente tem um subject, inicialmente vamos chamar de subject ou de assunto, né? um objeto de estudo ou de observação e um conjunto de observadores. Então, toda vez que esse assunto, né, esse subject, é atualizado, é modificado, eu aviso todos esses observadores. Hoje, a gente só vai ter um observador, que é o observador do HTML. Né? Então, toda vez que a gente altera essa lista de tarefas, o nosso HTML vai ficar observando essa alteração e vai ser notificado quando essa alteração acontecer, para justamente ele criar a lista de tarefas visualmente, ou seja, atualizar esse UL. Bacana, né? E aí é muito bacana a gente falar disso abstrato, né? Então vamos para a prática. Beleza. Então a gente precisa primeiro criar aqui dentro do nosso task list um vetor chamado de observers. O que são esse vetor? São todas as funções que toda vez que esse task list alterar o seu estado, ele vai chamar. Então é uma lista de funções. De quem? Dos seus observadores, né? Então meu task list é o subject do meu problema aqui, certo? Então toda vez que o conteúdo desse task for adicionado, removido, enfim, editado, atualizado, eu vou executar as funções que estão dentro desse vetor de funções observers. E quem que registra isso, né? A gente vai ver que existe um momento que a gente registra essas funções para os observadores. E aí é quando os próprios observadores falam, olha, eu quero observar qualquer mudança que esse task list tenha. Porque a partir do momento que existe uma mudança, eu vou executar uma função aqui para mim. Beleza? Então, vamos lá. Ok, então tem aqui o meu observador, observer. E aí a gente faz o seguinte. A gente faz um this.notify. Já vou escrever esse método. Então, toda vez que eu adiciono, é um caso, ou toda vez que eu removo, também é outro caso, ou toda vez que eu altero o estado de uma das tarefas, que é outro caso, eu vou notificar
todos os meus observadores, chamando esse método notify_all. Implementei ele? Não, ainda não. Então, vou fazer o seguinte. Notify_all. Esse é o método que a gente vai implementar agora. Então, nesse método aqui, a gente vai fazer o seguinte. Andar sobre o vetor observers. Opa, deixa eu tirar esse E daqui. Andar sobre o vetor observers e chamar o método que tem dentro. Ou seja, cada posição desse meu vetor é uma função. É só chamar ela. Então, eu vou fazer o seguinte. For this.observers. Não vou fazer isso. Vou fazer assim, ó. For i igual a 0 e menor que this.observers.length, que é o tamanho desse vetor, e mais. Isso aqui você já conhece, né? É um for que vai variar de 0, o i vai variar de 0 até o tamanho do vetor. Então, eu consigo acessar as posições do vetor. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Para chamar as funções thisObserver, na posição i, abre e fecha chaves. Eita, professor, que coisa cabulosa. Sim, porque a gente tem um vetor dentro da posição do vetor, na posição i, né? Dentro daquela posição, existe uma função. Se é uma função, eu posso chamar ela, que é só abrir e fechar o parênteses. Bacana? Mas a gente ainda não fez com que essa função exista, né? Tipo, basicamente, se a gente salvar aqui, tudo que a gente fez de modificação aqui, salvar aqui e resetar aqui, comprar leite, porque é chato, pá, a gente não alterou em nada o funcionamento do nosso sistema, né? Então, tá adicionando tarefa, tá listando, porque a gente ainda, no main, chama esse drawList toda vez que adiciona. A gente vai mudar isso. Para mudar isso, lembram que eu preciso, dentro do padrão de projeto de observador, eu preciso ter um método que registra aquele observador. Então, toda vez que eu preciso colocar um observador, eu preciso, nessa classe taskList, ter um método que vai pegar aquele observador e colocar dentro do vetor observer, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, um método chamado register. Esse método register, aqui em cima, ele recebe um observer, tá? Porque eu preciso receber uma função. E eu simplesmente faço um thisObservers.push e adiciono aqui observer. Pronto. Então, se eu quiser fazer com que toda vez que adiciono, execute uma função notify, né? Execute uma função dentro do vetor de observers, eu preciso registrar essa função para ser executada. E aí que a gente vai para o nosso main.js alterar algumas coisinhas. Olha só, essa não é a função que toda vez que eu adiciono eu tenho que executar? Então tá. Eu venho aqui e faço register, abre e fecha, passo a função drawList, mas sem chamá-la, tá? Apenas passando a função. É isso. Isso faz com que eu não precise chamar essa função aqui. Parece mágica, né? Então, toda vez que eu chamo o taskList_add, ele vai chamar o drawList. E aí a gente vai conferir se isso está sendo chamado. Então, a gente vai vir aqui e falar, para dar um console.log e escrever assim, ó. Observadores sendo notificados. E aí, isso aqui vai, né, aparecer no console quando eu realizar o add do meu taskList. E para realizar o add do taskList, eu estou fazendo isso aqui, ó, no add task. O add task pega a descrição, pega a observação, passa para o taskList adicionar e, como o taskList é um subject, ele notifica todos os seus observadores. E uma vez que ele notifica todos os seus observadores e o drawList é um observador, o drawList é chamado. E quando o drawList é chamado, ele atualiza o meu UL. Então, se eu tiver qualquer outra função que, por exemplo, edita uma tarefa, completa uma tarefa, e a gente vai fazer isso aqui
do completar uma tarefa. Se eu tiver qualquer outra função para isso, ele vai completar a tarefa. E vai atualizar o estado dessa tarefa. Bacana, né? Mas vamos testar isso aqui primeiro. Não café, o código. Então vamos lá. Dá um F5 aqui. Tá aqui, listar a tarefa está vazio. Eu tirei o draw daqui. E a gente vai abrir o console.log só para vocês terem uma ideia. Console, beleza. E vai aparecer aqui, foram notificados tantas pessoas. Então, porque é chato, adicionar tarefas. Olha só, observadores sendo notificados. Será que vai aparecer a tarefa lá? Apareceu. Então, vou colocar aqui comprar leite 2, porque é chato. Ó, observadores, foi chamado novamente, né? Foi impresso novamente, listar tarefas. Tá aqui. Então, toda vez que eu faço comprar, por exemplo, comprar pão. Adicionar tarefa. Tá aqui. Comprar pão. Fazer pizza. Tá aqui. Fazer pizza. Falando isso, eu acho que eu vou fazer pizza hoje à noite. Beleza. Então, a gente conseguiu desvincular. Olha que lindo esse código. A gente conseguiu desvincular a nossa camada aqui de regras de negócio, que aqui possivelmente eu vou testar se o valor está vazio, se a descrição está vazio, se a observação está vazia, enfim, da nossa camada de gestão dos dados e da nossa camada de visualização. Mas, poxa, o task list que está chamando, então a camada de dados que está mexendo com a camada de visualização? Não. Nada disso. O bacana desse padrão de projeto de observadores é que o task list não sabe o que ele está chamando. Ele não precisa saber o que ele está chamando. Ele simplesmente chama. O que vai acontecer não é responsabilidade dele saber. É responsabilidade de quem registrou nesse observador. Deu para entender? Então, quando a gente registra, faz esse registro, a responsabilidade de quem está registrando é a responsabilidade de quem vai executar esse draw list. E a gente vai melhorar isso aqui. Por enquanto, a gente só separou a camada de dados. E só. Nada mais. A camada de dados está lá, separada. Beleza? Fique em casa. Estude. Talvez o Enem seja cancelado, talvez não. Mas, no pior caso, fique em casa, estude e até a próxima, pessoal. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you